Olá, aqui é Altair de Souza, cientista que já tentou ser numismata, mas hoje em dia busca apenas colecionar boas memórias. No Nerdologia de hoje, vamos falar sobre um hobby que muitos de vocês devem ter, o colecionismo. Falar sobre coleções conta mais sobre o que nos faz humanos do que imaginamos. Por definição, colecionar é um hobby que inclui as seguintes atividades: busca, localização, organização, catalogação, disposição, armazenamento e manutenção de diferentes itens. O colecionismo é uma característica comportamental que surgiu em nossa espécie entre o final do período nômade da raça humana e o início da agricultura, entre 12 e 15 mil anos atrás. Temos registros do uso e coleção de ornamentos como colares e objetos como garras de águia em comunidades neandertais há cerca de 130 mil anos atrás. Parece que o uso destes ornamentos tinha um objetivo de identificar indivíduos dentro de um grupo uns para os outros, tal qual um nome pré-verbal. Um nome é um objeto simbólico, assim como uma coleção. Colecionar qualquer coisa não é apenas juntar objetos, pois cada um deles tem um sentido que fala da relação entre o objeto e seu dono. Esta relação que você tem, por exemplo, com sua coleção de carrinhos, e eu não tenho, mesmo tendo um carrinho igual ao seu, mas que eu não vejo como uma coleção minha, me identifica como diferente de você. Em sociedades pré- ou proto-verbais, estes são os primeiros nomes sociais dos indivíduos. Ao invés de João, por exemplo, você poderia ser visto como aquele com o colar, e isso te torna diferente dos outros do grupo. Esta capacidade das coleções de gerarem símbolos nos humanos começa muito cedo. A partir dos 2 anos, temos o uso da linguagem nas crianças e aí uma série de coleções interessantes que as crianças utilizam como parte de seu desenvolvimento. A ideia de objeto transicional é como um brinquedo, um bichinho de pelúcia, uma naninha, um cobertor ou até uma chupeta preferida que a criança leva para todos os lugares. Muitas vezes esse objeto é próximo na hora de dormir ou quando ela se sente sozinha. O pediatra inglês Douglas Winnicott descreveu que os objetos transicionais que a criança coleciona são uma forma de lidar com a frustração e a angústia de perceber que a ligação mãe-bebê é algo que não supre todas as suas necessidades, mas é importante para gerar autonomia, para explorar o mundo em um ambiente seguro. A partir dos 5 ou 6 anos, temos uma nova coleção que começa. O amigo imaginário que muitos de nós tivemos é uma forma de objeto transicional que passou da fase concreta externa para a fase representacional interna. Já a partir dos 7 anos, este amigo imaginário que representa um outro colecionável para a criança passa a fazer parte dela mesma, como a voz que muitos de nós temos na cabeça. Colecionar personagens e histórias são formas de organização da realidade com o objetivo de busca de controle e previsibilidade. Na adolescência e fase adulta, o próprio processo de busca e aquisição dos elementos de uma coleção é em si mesmo prazeroso, não apenas pela busca, mas também pelo contato com outras pessoas que têm os mesmos interesses. No entanto, o tempo que gastamos fazendo nossa coleção torna o valor subjetivo dos bens mais caros do que eles de fato são. Isso é conhecido como efeito de doação ou endowment effect, e pode ser demonstrado por meio de alguns experimentos. Um trabalho realizado nos anos 2000 por Daniel Kahneman e Richard Thaler, ambos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia em anos diferentes, mostra que, ao presentear pessoas com um objeto como uma caneca ou uma caneta, e depois perguntar quanto elas gostariam de receber para vender seus objetos recém-presenteados, elas costumavam cobrar um ágio de quase 60% sobre o valor em si do produto. Ou seja, o custo para abrir mão da pertença de um objeto, que simplesmente é seu, vale muito mais do que o valor nominal do objeto. Por fim, temos casos de pessoas, sobretudo mais idosas, sem histórico necessariamente de grande colecionismo durante a fase adulta, que se tornam acumuladores compulsivos. É importante deixar claro que não existe associação entre alguém que coleciona objetos como hobby com alguém que se torna um acumulador. Segundo o Manual Estatístico de Doenças Mentais, o DSM, o comportamento de acumulação é relacionado com uma dificuldade extrema em se desfazer de objetos, ao mesmo tempo que os acumula, mesmo sem espaço disponível para guardá-los, o que atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa e de seus familiares próximos. Esta condição pode estar associada com sinais de demência em pessoas mais idosas. E diferentemente do colecionismo, a acumulação é fonte de sofrimento para a pessoa, que entende a dificuldade, mas não consegue parar de acumular coisas. Neste caso, a junção de terapia mais acompanhamento social alcança bons resultados, com melhoria de qualidade de vida dessas pessoas e seus entes queridos.
Um personagem que mostra este desejo de colecionar e a sua ponte entre o prazer e a obsessão com algo que dá sentido à nossa existência é chamado Tunneler Tivan, uma das criaturas mais antigas do universo. Surgido no planeta Cygnus X1 logo após o Big Bang e dotado de imortalidade, durante muito tempo, Tunneler viveu em um mundo desconhecido, com sua esposa Matani e sua filha Karina, gastando seu tempo em pensamento e contemplação. Cerca de 3 bilhões de anos atrás, sua esposa perdeu seu desejo por viver e quis abrir mão de sua imortalidade. Isso fez com que Tunneler decidisse ter um hobby para manter sua sanidade após a morte de sua esposa e sua filha ter deixado o planeta onde viviam. E começou então a colecionar artefatos interessantes e raros, além de formas de vida diferentes em todo o universo. Eventualmente, esse hobby se tornou uma obsessão, onde ele colecionava qualquer coisa considerada rara e valiosa, apenas pelo prazer de colecionar e trazer sentido para sua vida. Nasce então o personagem Collector, que faz parte do universo Marvel. Este desejo curioso é de certa forma visto nos arquitofilistas, que colecionam ursinhos de pelúcia, nos deuteologistas, que colecionam cartões postais, e podemos incluir aqui os colecionadores de ímãs de geladeira, os filumenistas, que colecionam isqueiros e caixas de fósforo, os filatelistas, com seus selos postais, e os numismatas com suas coleções de moedas e cédulas, dentre muitos outros tipos. Estas são atividades prazerosas, interessantes e podemos aprender muito sobre cultura, história e ciências com elas, além de conhecer pessoas e fazer amigos por aí. Mas utilize suas coleções sempre como uma forma de colecionar boas memórias e lembranças, pois estas ninguém tirará de você, e são elas que dão mais sentido para a sua vida. Quando estiver olhando e organizando cada um dos objetos de sua coleção pessoal, independente do que seja, lembre dos momentos e de sua história de vida, e verá que é isso que te torna a pessoa mais especial que você é neste mundo. Vamos falar aqui sobre alguns comentários recebidos em nosso último vídeo no Nerdologia, a física do judô em Kengan Ashura. Obrigado pelos feedbacks positivos sobre o episódio. Parece que esse é um tema que atrai bastante o interesse do pessoal do Nerdologia, e pretendemos trazer mais vídeos do tipo no futuro. Aliás, nota 10 para o Bruno Lima, que entendeu muito bem o princípio do momento angular nos golpes de judô. De fato, a projeção do Taiotoshi é mais rápida do que a queda do Seoi Nage, porque no Taiotoshi, a distância entre o centro de gravidade de quem aplica e de quem recebe o golpe é em média maior do que no Seoi Nage. Podemos ver no vídeo lado a lado de cada técnica que o momento angular da força é mais rápida no Taiotoshi, também porque quem aplica a técnica abaixa mais o corpo, além de puxar o oponente com mais força, fazendo com que o giro do Taiotoshi seja mais rápido e a queda muitas vezes mais dolorida. Ambas são técnicas que utilizam as mãos, chamadas de Tewaza, mas o uso do corpo é diferente, gerando resultados também diferentes. Parabéns pela sacada, Bruno! Obrigado por chegarem até aqui. Para mais informações, vejam os links na descrição do episódio e acompanhem o podcast Naruhodô, onde eu e o Ken Fujioka respondemos perguntas dos ouvintes semanalmente. Se cuidem bem e falou!